Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de matemática de hoje, nós vamos relembrar um assunto que já vimos. Vocês vão pegar o livro de vocês na página 140 para acompanhar comigo esse assunto, que é grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e quando não é uma grandeza. Então, lá na página 140, nós temos a definição sobre grandezas, né? Como já estudamos que uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Estudamos também que há situações em que duas ou mais grandezas podem estar relacionadas, sendo essa relação de proporcionalidade direta, inversa ou sem relação proporcional. Então, vamos iniciar com grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver a situação abaixo. O preço por litro de gasolina no posto de combustível em que Alfredo abasteceu sua motocicleta. Então, vamos observar quanto Alfredo pagou por 4 litros de gasolina. Se 1 litro de gasolina é R$5, então 4 litros, nós poderíamos fazer o seguinte, 5 vezes 4, que daria R$20, esses 4 litros de gasolina, né? Mas para isso temos outra solução, que é colocar isso aqui numa tabelinha e resolver, como vocês podem ver. Então, para determinar quanto Alfredo pagou pela gasolina, basta multiplicar por 4 o preço da gasolina, do litro da gasolina. Então, aqui nesse quadro, vocês podem observar que foi feita uma tabelinha, né, com a quantidade de gasolina. E aí, 1 litro de gasolina saía por R$5, 4 litros de gasolina, quanto vai ser pago? E tem uma interrogação, então eu posso colocar aí também um X, que é o valor que eu não sei. Como nós já fizemos e achamos que o valor de 4 litros de gasolina são R$20, certo? Assim, Alfredo pagou R$20 por 4 litros de gasolina. Então, na situação apresentada, o valor pago está relacionado à quantidade de combustível de maneira que, ao dobrarmos a quantidade de combustível, o valor pago também dobrará. Se a quantidade do combustível diminuir pela metade, o valor pago também diminuirá. E assim por diante. Neste caso, dizemos que a grandeza de combustível e o valor das grandezas são diretamente proporcionais, porque houve um aumento, certo? Então, indicado por X, a quantidade do valor, e por Y, o valor pago, representado a relação entre as duas grandezas por. Aí vocês podem observar, onde tem Y, que é representando o valor pago, o X é o preço da gasolina por litro, e aqui esse X significa a quantidade de gasolina, certo? Então, 5 vezes X, que é o valor ainda que eu não sei. E aí, a gente dá para entender que grandezas diretamente proporcionais é quando acontece um aumento, né? Por exemplo, se fosse R$5, se fosse 5 litros de gasolina, então eu multiplicar 5 vezes o valor da gasolina, que é R$5, ia dar R$25 de gasolina, e assim por diante. Continuando na página 141, nós vamos ver que, atribuindo os valores para X e calculando os valores correspondentes para Y, obtemos pares ordenados de X e Y, que são valores, que são representados no plano cartesiano por pontos. O plano cartesiano é esse gráfico aqui que vocês veem do meu lado direito, certo? Então, aqui tem uma tabela em que eu usei aquele valor que estava lá na relação da grandeza, certo? E aí, o que acontece? Em cada valor desse, eu vou colocar onde está X, eu vou colocar o valor que está aqui. Então, observando, 5 vezes 1, 5. Então, os pares ordenados é 1 e 5. Aqui, substituindo, no lugar do X, colocando 2. 5 vezes 2, 10. Então, o par ordenado de X é 2 e de Y é 10. E assim sucessivamente. Só representando, colocando no lugar do X os valores que está aqui. Certo? E aí, ele faz a seguinte pergunta. Quanto uma pessoa pagará pela compra de 30 litros de gasolina neste posto de combustível? E aí, aqui já tem o valor, que foi 150, mas se nós fôssemos fazer o cálculo, só era fazer a multiplicação no lugar do X aqui, ó. No caso, a gente colocar o número 30. E aí, quando a gente fosse multiplicar 5 vezes 30,
150, certo? Então, aí a gente encontraria essa resposta. Vamos agora saber quando uma grandeza é diretamente proporcional. Leia o problema a seguir. Para pintar as paredes da escola, 2 pintores precisam de 12 dias de trabalho. Em quantos dias 6 pintores, no mesmo ritmo de trabalho, fazem a pintura das paredes da escola? Aí aqui, nós vamos ver, observando o quadro ao lado, podemos notar que de 2 para 6, a quantidade de pintores foi multiplicada por 3, né? Neste caso, considerando que os pintores mantenham o ritmo de trabalho, a quantidade de dias necessário para pintar as paredes da escola será realizada a terça parte, ou seja, será dividida por 3. Então, aqui, ó, eu tenho a quantidade de pintores, começou com 2, né? E aí, quando eu faço a multiplicação para passar para 3 pintores, 2 vezes 3, 6. Essa quantidade de pintores aumentou, né? O que acontece? A quantidade de dias, se fosse precisar de 2 pintores, iria terminar a pintura em 12 dias. 6 pintores, em quantos dias ia terminar? Quando a gente observando, veja só, quanto mais for a quantidade de pintores, a quantidade de dias vai acontecer o quê? Vai diminuir, não é? Porque eles vão terminar o serviço mais depressa. Então, se eu divido 12 por 3, dá 4 dias. Então, esse pintor ia gastar 4 dias, ou seja, a grandeza inversamente proporcional é quando aumenta a quantidade aqui de pintores, né, e diminui a quantidade de dias. Então, houve uma diminuição, diferente da grandeza diretamente proporcional, que há um aumento, certo? Então, 6 pintores pintam as paredes da escola em 4 dias, certo? Agora, nós vamos ver quando as grandezas não são proporcionais, ou seja, elas nem são diretamente nem inversamente proporcionais, na página 143. Então, nem sempre 2 grandezas são proporcionais. Por exemplo, a medida da altura de uma pessoa não é proporcional à sua idade, né? Quando a gente vai medir a nossa altura, não vai dar o mesmo valor da nossa idade. Se aos 15 anos uma pessoa mede 1,4 metros, isso obviamente não significa que essa pessoa aos 30 anos de idade medirá 2,8 metros de altura. Então, outros exemplos de grandeza não proporcionais são o comprimento do lado e a área de um quadrado. Já estudamos que a medida da área de um quadrado é dada pelo produto das medidas do comprimento de 2 de seus lados, ou seja, se a medida do comprimento do lado de um quadrado é igual a 3 centímetros, então a medida da sua área é igual a 9 centímetros, certo? Porque foi 3 vezes 3 que deu 9. E aqui vocês podem ver aqui um exemplo. A de área, 3 vezes 3, quer dizer que foi 3 elevado à segunda potência. Lembra que a gente estudou isso aqui, potência? 3 vezes 3, não é 3 vezes 2, é 3 vezes ele mesmo, que deu 9. Indicando por x a medida do comprimento do lado do quadrado e por y a medida da área desse quadrado, representamos a relação entre as grandezas por. E aí tem aqui, né? Medida da área do quadrado, que é determinada por y, e a medida do comprimento do lado, que é determinada por x ao quadrado. E aí forma outra tabelinha, que a gente viu lá na grandeza, que nós vimos lá na grandeza diretamente proporcional, atribuindo os valores para x, ou seja, onde está x, né, ele foi substituindo, ó, colocando o valor que aqui está, e aí foi resolvendo. 1 elevado ao quadrado, 1, 2 elevado ao quadrado, 4. Aí vai formando os pares ordenados. E depois temos aqui um gráfico com todos esses valores que vocês podem ver aqui na tabela, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos resolver agora o exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição.